Estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade e, como de costume, vou chegando com o tema da aventura de hoje. Nós começamos falando sobre tensão elétrica, falamos que tensão é o mesmo que voltagem e que a tensão era responsável pelo aparecimento da corrente elétrica. E agora nós vamos trazer um conceito que ainda não foi citado, que é o conceito de resistência elétrica. A resistência elétrica, que será representada pela letra R de resistência, finalmente uma letra que tem alguma coisa a ver com alguma coisa, vai ser a razão entre a tensão e a corrente. Eu vou escrever isso aqui em resistência com R de razão, é a razão, ou seja, a divisão, tensão corrente. Tensão corrente. Então, somente com essa expressão aqui você já consegue fazer a definição de resistência elétrica. Você vai ver nos livros isso aqui com o nome de primeira lei de Ohm. Eles vão dizer que, de acordo com a primeira lei de Ohm, a tensão U é calculada com o produto R vezes I. Você vai ver isso aqui no livro. Beleza? O livro vai dizer também que, nesse caso, a primeira lei de Ohm só vale para resistores ôhmicos, ou seja, para resistores lineares. Em outras palavras, só vale para dispositivos que, se você aumentar a tensão, aumenta a corrente. Beleza? Então, para você garantir que a resistência seja uma constante, né, nesse caso aqui, você vai precisar que ele seja um dispositivo aí especial. Beleza? Vamos ver como é que essas coisas se dão aí nos exemplos, como que essas coisas aparecem, mas basicamente o que a gente vai fazer é usar uma simbologia para poder representar a resistência elétrica. É isso. Como assim? Esse símbolo aí é o símbolo de resistência elétrica. Você pode desenhar ele em diversas posições e ele funciona muito bem com o símbolo de fonte de tensão que a gente viu. Ó. Então aqui, por exemplo, você teria uma fonte de tensão conectada a uma resistência. Então está aqui uma fonte de tensão e uma resistência. Beleza? O legal é que você pode desenhar o mesmo circuito de várias formas diferentes. Ó. Então esse circuito que está desenhado ali, ó, é exatamente igual a esse circuito aqui. Ó. Circuito 1, exatamente igual ao circuito 2. Porque os dois circuitos têm exatamente uma fonte de tensão de voltagem U e uma única resistência de valor R, beleza? Existem várias maneiras de você desenhar circuitos e aí que está a magia do nosso assunto, né? Para dar continuidade, temos outra maneira de representar. Você pode representar o resistor, né, a resistência elétrica, por meio desse retângulo comprido aí também. Então, da mesma forma, você poderia ter uma fonte de tensão ligada a esse resistor. Dessa forma aqui. Ó. Então, esse desenho que eu acabei de fazer aqui agora, ficou bem porquinho, né? Porque ele fica meio torto. Isso aqui não é R, não. Isso aqui é U. Aqui é o U da fonte de tensão, aqui é o R de resistência. Então, você pode representar ele assim também, né? Colocando a resistência como sendo um retângulo. Beleza? Se você quiser especificamente uma lâmpada, você vai poder usar esse símbolo. Então, você pode pensar aqui assim, né? Aqui é uma fonte de tensão. Aqui é uma lâmpada. Ó. E isso aqui é o circuito fechado. Né? Você pode representar, inclusive, a lâmpada pela letra L de lâmpada. Tá? Não tem problema nenhum. Essa figurinha aqui é exatamente igual àquela que a gente acabou de ver na aula passada, em que a gente tinha uma única fonte de tensão, aqui no caso representado pela letra U, né? E uma única lâmpada, que também tem comportamento resistivo, né? Comportamento de resistor. Beleza? Aqui não cabe ficar entrando em discussão, mas as lâmpadas dos dias de hoje geralmente não se comportam como resistores. As lâmpadas dos dias de hoje normalmente são lâmpadas de LED, que tem um comportamento um pouquinho mais complexo, que a gente vai ver mais para frente. Beleza?
Como um exemplo preliminar, só para ver como é que as coisas começam, eu vou colocar aqui esse exercício, é uma questão do Enem que caiu aí no passado, e a gente vai ver o que ele estava cobrando. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada no seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Ele decidiu esboçar com antecedência o sistema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica. Esse nome nominal significa a tensão que o fabricante projetou. É isso. Isso é tensão nominal. Então você tem uma lâmpada de 220 volts. Quer dizer que ela foi fabricada para ser usada em 220 volts. Significa que se você usar fora de 220 volts, o comportamento dela deve ser diferente daquele que foi previsto pelo fabricante. Beleza? Então o fabricante te garante que aquela lâmpada vai brilhar do jeito que ela tem que brilhar se você ligar ela na tensão nominal, no valor de tensão para a qual aquela lâmpada foi fabricada. Beleza? Então o circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Aí está aqui, símbolos adotados: lâmpada, tomada e interruptor. Beleza? Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? É isso aí que você tem que olhar. Olhar essas figurinhas aí e ver qual delas que atende às exigências. Beleza? Então, primeiro, ele está falando para a gente que a lâmpada deve ter um interruptor. Então, ó, com certeza a gente vai ter que ter isso aqui. Ó. Vai ter que ter a lâmpada e junto com a lâmpada o interruptor. Para quê? Para que o interruptor possa interromper a passagem da corrente pela lâmpada. E o interruptor deve estar ligado só na lâmpada. Ele deve afetar somente a lâmpada, que ele fala. Que a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos. Os demais, ó, que é a tomada, ó, vai ter que ter um buraquinho aqui e outro aqui, que é o polo positivo e polo negativo. Vou fazer o desenho do terceiro pino aqui só para constar, mas a gente sabe que ele não é usado para isso agora. E aí, ó, uma tomada está aqui e a outra tomada, meu desenho ficou bem feinho, né? Me perdoa. E a outra tomada, ó, pode, por exemplo, ser ligada assim, ó. Que aí você garante aqui, ó, como se fosse aqui o polo positivo. Do lado de cá o polo negativo. E a chave que você liga ou desliga, se você abre, está desligada a lâmpada. Se você fecha a chave, está ligado. Isso aqui tudo fica conectado na fonte de tensão que vai vir lá da sua casa, que é o polo positivo, o polo negativo, que são fornecidos lá na instalação elétrica. Como é que eu inverti os polos? Esse aqui tem que ser o negativo, esse aqui o positivo, né? Aqui negativo que eu tinha feito o desenho antes. Na verdade aqui tanto faz. E é isso. Aí você teria que ligar aí. Olhando para a nossa figura, deixa eu sair daqui que eu vi que eu acabei de atrapalhar o desenho que eu mesmo fiz. Dessa figura aí, qual deles mais se parece? Vamos olhar aqui, ó. Letra A. Letra A, a gente vê que o interruptor está sendo usado na tomada, ó. Está sendo usado para interromper ou não. Na verdade, ele está botando tudo em curto-circuito. A letra A significa incêndio. É isso que significa a letra A. Beleza? Na letra B, ó, a chave interruptora está sendo usada para ligar e desligar a lâmpada, mas essa tomada aqui, ó, também está sendo afetada. Então a letra B também não nos serve. Beleza? A letra C, a gente tem 2 tomadas ligadas dessa forma. Ó. Não é assim que a gente garante que a tomada vai fornecer a tensão nominal. Beleza? Também não é dessa forma como está na letra D. O que a gente tem que ter é polo positivo de todo mundo ligado no polo positivo da tomada, que é isso aqui, ó.
né? E o polo de negativo de todo mundo ligado no mesmo polo negativo da tomada. Então a letra D também não serve. Só nos resta a letra E. Vamos ver se ela está certa. Ó. Ficou um pouco diferente do desenho que eu fiz, mas é isso mesmo. Ó. Você tem a tensão que vem aqui da tomada, você tem a primeira, né, o primeiro conector que está aqui, você tem o segundo conector que foi colocado do lado de cá, todos eles ligados aqui, e olha aí como ele desenhou diferente, ele botou a chave com a lâmpada, né? Perceba que isso é a mesma coisa que isso aqui, né? A mesma coisa, porque você tem a lâmpada ligada com uma das mãozinhas da lâmpada, né, pegando ali no interruptor, né, e as extremidades ligadas no polo positivo e no polo negativo. Beleza? Aí nesse caso você vai lá e marca a letra E, né? Você marcando a letra E, você garante aí que você resolveu a questão. Tudo bem? Vamos fazer conta agora, né? Pegar um exemplo numérico aí para a gente ver como é que fica essa situação do uso das fórmulas aqui. Olha, eu não tenho absolutamente nada contra uma conversa que muito professor fala, porque o estudante não tem que decorar a fórmula, ele tem que entender como funciona. Isso tudo é verdade. Porém, a fórmula é uma ferramenta e você tem que usar a ferramenta. Você só decorar como se fosse a nova música do Vando, aí é realmente ruim. Mas se você souber como funciona depois de fazer muitos exercícios, é equivalente. Com o passar do tempo, você vai adquirindo o conceito, né? Que é o lindo, né? Entender o conceito profundamente, saber a forma e saber como usar. Isso aí é lindo. Mas a gente não vai conseguir adquirir isso tudo de uma vez. Beleza? Então, vamos ver um uso de fórmula aí para a gente ficar confortável com o uso dela, com os numerozinhos. Beleza? Um resistor de chuveiro, lembra, resistor, resistência, letra R. É submetido a tensão de 220 volts. Nós combinamos que tensão será representado pela letra U, sendo percorrido por uma corrente elétrica de 20 amperes. Corrente elétrica I. Então, eu quero saber em ohm qual é o valor da resistência elétrica. Beleza? Nós combinamos que resistência com R de razão é a razão, tensão, corrente. Então, se você quiser saber a resistência do chuveiro, você vai pegar o valor da voltagem que ele está submetido, no caso 220, e vai dividir pela corrente, no caso 20 amperes. Beleza? Nesse caso, a resistência fica 22 dividido por 2, que vale 11 ohms. Beleza? Essa unidade, ohm, a gente usa a letra grega ômega maiúsculo, né? Que é esse símbolo aí de ferradura que a gente tem. Então, 11 ohms é o valor da resistência do chuveiro elétrico. Beleza? É isso, um exemplo numérico, simples, direto e objetivo para a gente ver como é que faz. Beleza? Aqui cabe um comentário. 11 ohms é um número de resistência bem pequenininho. É esperado, de fato, que um chuveiro elétrico, olha só, chuveiro elétrico consome 20 amperes, está ligado em 220 volts. A gente vai ver no futuro que isso aí dá uma potência muito elevada, ou seja, o chuveiro é um dispositivo que consome bastante energia elétrica. Dessa maneira, é esperado que a resistência elétrica dele seja um número pequeno. Então, 11 é um número pequeno, beleza? A gente vai ver a maior parte das resistências nos circuitos pequenos que a gente vai ter aqui, resistência na ordem dos quilo-ohms, né? Milhares de ohms. Então, 11 ohms é uma resistência bem pequenininha, beleza? Aqui vale a pena aproveitar o ensejo também para a gente ver qual é a cara dessa resistência de chuveiro aí, ó. Esse resistor comum que a gente tem, ó, você vê, a gente representa desse jeito aqui, né? A gente coloca como sendo assim, né? Ou então desenha assim, né? Mas olha a cara que tem a resistência aqui na vida real, né? É uma espécie de um fio, né? É como se isso aqui, ó, como se você pegasse esse resistor aqui, como se fosse bem grandão. Esse resistor, bem grandão mesmo, né?
Aí o que você faz? Ó? Pega um dispositivo assim, ó, que é essa roupinha preta que ele está vestindo aí. Ó. Tem um contatozinho aqui do lado, ó, você pode ver. Né? Aí você pega essa perninha aqui, vamos supor, e bota ela aqui. Aí você pega esse resistor e enrola ele aqui. Ó. Aí dá a volta lá atrás e enrola ele. Ó. E aí, ó, passa o fio aqui, acho que é pelo lado de dentro que passa, não sei. E aí liga o outro aqui, ó. Aí você vai ligar o resistor aqui. Então é mais ou menos essa cara da resistência aí. Né? Isso depende do modelo do chuveiro. Né? Tem chuveiro que é assim, ó, a resistência. Algumas resistências, ó, você vai ver mais de um ponto de contato. Ó, por exemplo, esse ponto A aqui e esse ponto B. Mais uma vez, isso aqui não é curiosidade não, tá? Caiu no Enem desse jeito aí, por isso que a gente tá falando de chuveiro, beleza? Vamos nessa. Então aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B, ó. Como você pode ver, entre o A e o B, ó, tem essa resistência aqui, ó. Então é uma resistência que é diferente da resistência que a gente vai encontrar entre o ponto A, que está bem aqui, e o ponto C, lá do outro lado. Então tem uma chave interna, aquela que você muda lá inverno, verão, dentro do chuveiro, ó, que ele está considerando, ó, é isso aqui tudo, ó, quando você liga a chave A e as pontas A e C. Né? Então, quando você quer ligar no primeiro modo, que é o modo azul, você vai botar o A e o C na tomada. E aí o chuveiro liga. Quando você quer o segundo modo, que é o vermelho, você vai botar o A e o B. Veja que entre A e C a resistência é muito maior. Se eu tenho mais resistência, quer dizer que resiste mais. Né? Se resiste mais, quer dizer que vai passar menos corrente. Porque, afinal de contas, ó, resistência é tensão sobre corrente. Resistência é razão, tensão, corrente. A tensão é a voltagem da tomada, a voltagem da parede, é a tensão da cidade, 220 volts. A gente viu isso, a gente viu que a tensão dependia da cidade. Né? Então, isso aqui não muda. Então, se você tem resistências grandes significa uma fração grande. O que uma fração precisa para ser grande? Denominador pequeno. Beleza? Então, resistência grande, menos corrente, o chuveiro esquenta menos. Se você tem resistência pequena, é o caso do vermelho, resistência pequena, vai passar mais corrente, aí o chuveiro esquenta mais. Beleza? Alguns outros modelos, a resistência fica bem escondida, ó, tipo esse aqui. Ó. Esse aqui é um chuveiro, deixa eu sair daqui. Esse aqui é um chuveiro desses moderninhos aí que tem nos dias de hoje, ó, que a água entra por aqui e sai por aqui. A água circula aqui dentro. Aí aqui está todo o esquema, né, da resistência. Ela é bem distribuída e tal, né? E os dois contatos, se não me engano, ficam nessas pontinhas aqui. Né? E eles fazem isso aí para ser mais fácil de fazer a manutenção, né? De fazer a troca. Né? Porque para você trocar essa resistência aqui, você basicamente vai puxar um mecanismo lá dentro do seu chuveiro, ela sai, né? Aí você bota a nova e fecha. Né? Esse outro chuveiro aqui é uma treta para você trocar a resistência. Né? Os outros também, que você tem que desligar a luz geral da casa. Essa aqui também convém que você desligue, mas se você não desligar, provavelmente não vai acontecer nada com você, entendeu? Ele vai mandar porque o fabricante tem que mandar, né? Mandar você ter o modo mais seguro. Mas essa daqui é meio que impossível você trocar ela sem desligar. Você corre um risco seríssimo de choque nessa resistência aqui, beleza? Outra coisa que não está desenhado aí, mas que vale a pena a gente comentar, que também faz parte do nosso assunto, é o que a gente chama de fio terra, que é o terceiro fio. Se você desmontar esse chuveiro aqui, ó, você vai ver que além do fio que vem da tomada, todos os fios vêm da tomada, né? Além dos dois fios, né, que a gente chamou de polo positivo e negativo, bem no meinho dele aqui, ó, tem um fiozinho verde e amarelo que ele fica soltinho lá no meio. Deixa eu te mostrar a figura. Olha aí, essa imagem, ela mostra o chuveiro, né? Visto por baixo assim, né? Você pegou aquele copinho debaixo do chuveiro, tirou e está olhando para ele assim, né? É isso que você está vendo.
Como você pode ver, ó, tem uma resistência aí com duas fases, né? Duas fases, fase não é um nome muito adequado, não, né? Com duas partes, em que se você liga ele no modo inverno, que é o que esquenta mais, lá a chave vai ligar a tomada nesses dois pontos vermelhos aqui, beleza? E aí se você liga o chuveiro no modo verão, se você liga no modo verão, ele vai ligar provavelmente esse aqui e esse outro aqui, né? Pode ser até que esse chuveiro tenha um terceiro, não sei qual é o modelo dele, né? Pode ser que ele tenha um terceiro modo, né? Que é esse aqui, ó. Pode ser que ele tenha meio quente, quente, muito quente, seria isso, né? Morno, quente, super quente. Tem chuveiro que tem essas três gradações aí. Mas independentemente disso, ó, tem esse terceiro fio, ele normalmente é verde e ele tem uma faixinha amarela nele, né? Ele pode ser só verde também, não tem problema. Aí, ó, como você pode ver aqui, ó, só olhar bem de pertinho aqui na imagem, ó, é uma pontinha de fio que fica solta lá dentro. É isso aí que protege você de levar choque no chuveiro. É essa pontinha aí. Essa pontinha é o fio de proteção contra choque elétrico do usuário. Essa pontinha, a água vai passar nessa pontinha aí, a água vai estar mergulhada aí, né? Então, a instalação do chuveiro tem que ligar essa pontinha num lugar seguro, para você garantir que se o usuário for levar choque, a pessoa que está ali debaixo da água, sem roupa, molhada, muitas vezes descalço, altamente vulnerável. Então, para você proteger essa pessoa, o que protege essa pessoa é essa pontinha de fio aí. Aí o que a galera sem noção faz? Aquele fiozinho lá, ó, que eu marquei lá com o tracinho amarelo, ó, é esse fio verde aqui, ó. Esse fio tem que estar ligado no sistema de aterramento da residência. Eu sei, existem algumas residências que não têm sistema de aterramento. A partir de 2009, todas as novas instalações elétricas feitas por lei são obrigadas a ter o sistema de aterramento. Beleza? Construções anteriores a 2009 não eram obrigadas, beleza? Mas aí, ó, esse fio é o que protege você contra o choque, né? Tudo bem, assim, não é tão frequente, a gente não vê todo dia uma pessoa que a gente conhece levando choque mortal no chuveiro. Não é todo dia. Porém, vai gerar roleta da sorte? Se você tiver com a instalação, com esse fio solto desse jeito aí, ó, essa é a sua proteção. Por que é a sua proteção? Porque aquele fiozinho que você viu lá dentro do chuveiro, que nós vimos, né? Estamos vendo aqui, ó. Essa pontinha aqui, ela tem que estar ligada num lugar seguro, tem que estar ligado no sistema de aterramento. E o sistema de aterramento não é o parafuso da parede, não. É um buraco onde tem um fio terra na instalação preparado para receber esse fio de proteção contra choque no usuário. Beleza? Os outros dois fios a gente pode encarar aqui agora, chamar simplificadamente de polo positivo e negativo, que é o que efetivamente vai fazer a corrente elétrica circular dentro do chuveiro. Beleza? E por fim, uma última colocação aí a respeito do funcionamento do chuveiro, que eu acho que vale comentar, é quem é que põe e tira o chuveiro da tomada, não é verdade? Porque ele liga só quando a água está passando, né? Dentro do chuveiro tem um mecanismo que é uma espécie de uma boia. E na hora que a água passa, essa boia enche e na hora que ela enche, ela liga a eletricidade. Por isso que se você liga o chuveiro bem fraquinho, a água não tem pressão suficiente para acionar a boia, aí ele fica pingando água fria, né? Precisa estar fluindo um pouco de água para ele acionar isso. E isso também caiu no Enem já, galera. Eu não estou falando borracha aqui não, beleza? Então, trazendo aqui o conjunto de coisas que a gente precisa para compreender o que está acontecendo. Então, tem uma boia aqui dentro que faz o acionamento. Então, além da chave seletora de temperatura, que pode ligar nada, né? Que significa desligado, você também tem a possibilidade de ligar ele no inverno, verão, ou quente, morno, super quente, dependendo do chuveiro que você tem aí, né? E todos eles têm esse objetivo, né? Fazer a corrente elétrica circular quando a água estiver passando.
Por isso que quando você faz a substituição da resistência elétrica do chuveiro, o fabricante manda você abrir o chuveiro com a chave desligada primeiro, a chave elétrica desligada, para que circule bastante água lá dentro e não sobre nenhuma bolha de ar lá dentro, que pode acontecer. Da água tá vindo e sobra uma bolha de ar lá dentro, e essa bolha de ar vai fazer essa sua resistência super quentíssima aí ser ligada no ar fora da água. E se isso acontece, ela esquenta tanto que o metal derrete. Ela é feita para ligar mergulhada na água. Se ela não tiver mergulhada na água, ela esquenta a ponto de derreter. Explode, um chuveiro explodindo. É isso. A resistência, por algum motivo, ficou exposta ao ar sem trocar calor com a água, e aí ela acaba explodindo. É uma explosão mesmo que acontece. Beleza? Já havia acontecido. Eu não estava debaixo do chuveiro quando aconteceu. Possivelmente, talvez nem estivesse aqui para contar a história. Beleza? Por fim, uma continha numérica aí, bem menos perigosa, muito mais tranquila, mas também envolvendo conceito básico de tensão, resistência, corrente. Qual é a corrente elétrica em mA esperada ao conectar-se um resistor de 300 ohms a uma pilha comum de 1,5 volt? Aqui no ponto em que nós nos encontramos, já é possível a gente fazer aqui uma análise de como seria o circuito elétrico. Então, vou desenhar aqui uma pilha comum, nós combinamos que pilha é fonte de tensão. Então, está aqui, fonte de tensão de 1,5 volt. Vamos conectar essa pilha comum a uma resistência elétrica. Resistência elétrica que tem esse símbolo aqui, resistência de 300 ohms. Beleza? Ele quer saber quanto vale a corrente elétrica. É isso que ele está pedindo para a gente. Aqui no nosso caso, a corrente elétrica sai por esse polo, sai do polo positivo, entra no resistor, dá a volta pelo lado de cá e chega até o lado de lá. Veja que a corrente ela atravessa o circuito, ela passa através dos elementos. E ela tem que estar num caminho contínuo, não pode ter nenhuma descontinuidade, não pode ter nenhuma interrupção, porque se você interromper o caminho, a corrente para na mesma hora, beleza? Essa corrente, então, pode ser calculada por meio da primeira lei de Ohm, lá do seu livro, ou se você quiser usar a definição de resistência. Resistência com R de razão, tensão corrente. Resistência é a tensão U, que aqui nesse caso 1,5, dividido pela corrente, meu sonho é saber a corrente, isso vai ser igual a resistência que vale 300 ohms. Passando o I multiplicando para o lado de lá, 300I é igual a 1,5. Não debocha das continhas, que tem um monte de ser humaninho por aí que está tropeçando nesse tipo de equação besta, beleza? Faça com atenção, faça com cuidado, não pule passos, a não ser que você já esteja bastante habituado a pular passo e não errar nunca, beleza? Obrigado. Então, 300i é igual a 1,5, eu vou pegar o 300 e vou passar dividindo, vai ficar 1,5 dividido por 300. Beleza? Fazendo essa continha, a gente chega, deixa eu só sair daqui para ter espaço, fazendo essa continha, a gente vai chegar em totalizando 0,005 amperes. Beleza? Se você quiser escrever isso aqui de uma maneira melhor, a gente pode simplesmente chamar isso aqui de 5 miliamperes, ou 5 milésimos de 1 ampere. Por que eu fiz isso? Porque é o que está no enunciado. Qual a corrente elétrica em miliampere esperada ao conectar-se um resistor de 300 ohms a uma pilha comum de tensão 1,5 volt. Beleza? Isso aí, então, é a parte básica do conceito de tensão, corrente, resistência. É assim que eles vão se conectar. O que a gente vai ter depois disso? Várias maneiras de tornar isso mais complexo. Em que sentido? Mais resistores, mais fontes, mais correntes, mais interações e mais etapas no processo. Veja, não estou falando que os problemas vão necessariamente ficar mais difíceis. Eles vão ter mais passos,
tão simples quanto esses que nós fizemos aqui. Só que aí num problema, em vez de você fazer 1, 2 passos, você vai ter que fazer 8, 10, 12, 20 passos. Mas eles vão ser igualmente simples. Então o que nós temos que fazer daqui para frente? Ter organização e cuidado. Vamos nessa? Tem mais. Valeu!